Calou-se e também ficamos pensativos, mergulhados em nós mesmos. Adriana aproveitou a pausa que se fizera mais longa e pediu: Henrique, se me fosse permitido, gostaria de poder ficar mais perto deles. Ajudá-los, contribuir para o crescimento do grupo, acompanhar seu desenvolvimento. Sei que trabalho não vai faltar e sinto-me em débito com todos eles. Louvo sua postura, Adriana. Encaminharei seu pedido para a administração. Vamos aguardar a decisão de nossos superiores. Isso me permitiria também trabalhar junto com Reinaldo, meu pai. Acha que minha solicitação tem chance de ser aprovada? Acho. Ela é bastante louvável e nobre. Como serão consideradas sua condição espiritual e a responsabilidade assumida no passado com o grupo, creio que não haverá problema. Afinal, nossa meta é aprender a amar uns aos outros. Vamos aguardar. Obrigada. Serei eternamente grata a você, meu amigo. Não me agradeça. Apenas cumpra um dever. Hoje mesmo encaminharei sua petição. Se conseguir o que almeja, tenho certeza que o conseguiu por mérito próprio. Voltamos a analisar pontos interessantes do caso. Cheio de admiração e respeito, Alberto comentou: não apenas o pequeno Fábio, mas também Dona Marieta e sua família me encantaram. Essa mulher simples da roça, sem grande cultura, tem feito um trabalho excelente junto aos moradores das redondezas. O pouco que sabe distribui a mãos cheias, sem egoísmo. É como a linfa de água pura, que, sempre em renovação, não a deixa estagnar. Também fiquei muito impressionado, ainda mais quando sabemos que existe tanta gente intelectualizada, que possui tesouros em conhecimentos e que nada oferece a ninguém. O trabalho executado pelos amigos espirituais, responsáveis pela reunião, igualmente me sensibilizou. Os encarnados nem de longe imaginam o esforço despendido por esses companheiros invisíveis que os cercam com tanto carinho, considerei. Sem contar a ajuda aos necessitados da espiritualidade, que é efetuada naqueles poucos minutos de elevação e prece. Lembrou Alberto. Sem dúvida. Uma vez mais, aprendemos que não importa o lugar. A grandeza do trabalho se mede pelos seus resultados. Seja num recanto humilde perdido no meio do mato, seja numa grande cidade, a misericórdia divina estende suas bênçãos, amparando e ajudando, sempre que existe boa vontade e real desejo de servir, afirmou Henrique. E quanto a Zambuja? Indaguei. Foi alojado, como sabem, em nosso hospital, onde receberá atendimento e assistência. Por enquanto não poderá receber as visitas de praxe. Depois, quando estiver melhor, poderão vê-lo e levar-lhe carinho e amizade. Sei como estão ansiosos para colaborar. Por ora, envolvamos a Zambuja em nossas orações. Não é fácil mudar de vida e de atitudes. Antes de encerrar a reunião, Henrique avisou: na próxima semana, teremos uma excursão de aprendizado e adestramento, em que um outro grupo, chefiado por Mateus, seguirá conosco. Como vamos na mesma direção, aproveitaremos a companhia dos amigos por algum tempo. Todos ficamos contentes. A presença de Mateus era sempre bem-vinda. Concluindo, Henrique perguntou: alguma dúvida? Como ninguém se manifestasse, o instrutor encerrou a reunião com uma prece, exorando as bênçãos divinas para nossas atividades. 36. Tempo de despertar. Os companheiros começaram a chegar 1 hora antes do horário combinado para a partida. Eram sempre gratificantes essas excursões para a terra, e nos sentíamos alegres e bem-humorados. A possibilidade de rever velhos amigos, de novos relacionamentos, de aprendizado e de experiências diferentes, era realmente estimulante. Os alunos de Mateus foram chegando e se misturando ao nosso grupo. Eram 7 ao todo. Abraçamos com carinho o velho amigo e orientador Mateus. Desde o tempo em que integramos sua equipe, conquistara ele definitivamente nosso respeito e amizade. Será um prazer excursionarmos juntos novamente, Mateus comentei, externando o pensamento de Viviane, de Adriana e de Alberto, que o rodeavam, satisfeitos. É muito bom quando amigos verdadeiros se encontram.
A troca de vibrações harmônicas produz energias poderosas do que nos revigoram, respondeu ele com um largo sorriso, olhando-nos com carinho. Qual a programação de vocês? Perguntou Alberto. Nossa finalidade primordial é a de visita aos lares terrenos. Muitos o fazem pela primeira vez e estão tensos e preocupados, conquanto felizes. Sabemos bem o que é isso. Também já passamos por essa situação, disse Adriana. O retorno ao lar terreno, após a grande viagem, é uma experiência profundamente recompensadora e inesquecível, que em cada caso se reveste de características especiais e únicas, comentou Viviane. E que opera grande crescimento íntimo, acrescentou Mateus, completando, teremos, porém, bastante tempo para conversar. Agora, peço-lhes licença por breves minutos. Tenho ainda alguns pontos a acertar com Henrique. Assim dizendo, saio ao encontro de nosso orientador, e continuamos conversando despreocupados, tecendo comentários exatamente sobre nossas primeiras visitas ao lar terreno. Nesse instante, vi alguém no meio do agrupamento, o que me deixou incomodado. Era Sam. Não pude acreditar. Imediatamente procurei Henrique, interrompendo o diálogo entre ele e Mateus. Henrique, o que faz a Sam aqui? Indaguei de forma intempestiva, procurando não demonstrar o descontentamento que me ia por dentro. Fixando-me sereno, respondeu-me o interpelado com extrema delicadeza, sem gesto algum que denotasse recriminação a meu comportamento impertinente. A Sam faz parte da equipe de Mateus e seguirá conosco para a crosta, César. Ah, algum problema, César? Indagou Mateus, solícito. Não. Não. Tudo bem. Desculpem-me a interrupção. Estranhei a presença dele. Nada mais. Afastei-me. Contudo, o dia, que tinha começado auspicioso, já não me parecia tão promissor. Apesar de nosso relacionamento ter melhorado, vê-lo ainda me incomodava. Tomei uma decisão, a de manter-me calado e de ignorar sua presença. Como sempre fazíamos, antes da partida oramos em conjunto. Henrique solicitou a Mateus que fizesse a prece por todos. Elevando a nobre fronte para o alto, ele rogou as bênçãos divinas para a atividade que iríamos iniciar, de modo que o trabalho fosse produtivo, repleto de experiências benéficas, e resultasse no máximo de aproveitamento para todos. Da espiritualidade maior, miríades de pontos luminosos, como poeira cósmica radiante, verteram sobre nós suavemente, representando a resposta do alto às nossas súplicas e o beneplácito dos emissários divinos para nossas atividades. Grande bem-estar me inundou o íntimo. Reajustado emocionalmente, esqueci a Sam e tudo que não dissesse respeito ao nosso labor. Afinal, faríamos apenas parte do trajeto juntos. Logo a equipe de Mateus seguiria outro rumo e tudo voltaria ao normal. Tomamos a condução que nos levaria à crosta planetária. Algumas horas depois, percebemos que o veículo perdia altura, acabando por pousar suavemente. Chegáramos ao nosso destino. A porta se abriu e descemos. Estávamos defronte de uma instituição espírita de grande porte bem ajardinada. Passarinhos cantavam nos galhos do arvoredo e uma brisa caridosa soprava. Ali ficaríamos hospedados o tempo necessário para a execução de nossas tarefas. Os dirigentes da instituição, que já nos aguardavam, vieram dar-nos as boas-vindas, cumprimentando-nos de modo efusivo. Depois de instalados convenientemente, saímos para um giro de reconhecimento. Como muitos dos caravaneiros ali estivessem pela primeira vez e não conhecessem a casa, o responsável espiritual pela instituição levou-nos para uma visita às instalações. Tratava-se de uma creche com atendimento para 150 crianças, na faixa etária de 0 a 14 anos. Transitamos pelas salas de aula e corredores, quartos e pátios, cozinhas e banheiros, refeitórios e salas de recreação. Tudo muito limpo, bem cuidado e de bom gosto. No pátio interno, também primorosamente ajardinado, as crianças se entretinham no playground, ou corriam pelo gramado, brincando de rodão jogando bola. O ambiente era alegre, descontraído e saudável.
Inúmeras crianças desencanadas brincavam também, misturando-se aos da terra. Mais tarde, Henrique reuniu nossa equipe numa das salas. Assim que chegamos, explicou. Matheus tem um atendimento programado, para o qual solicita o concurso do nosso grupo, pela experiência já adquirida. O assistente Matheus, ali presente, ratificou as palavras de Henrique. É verdade, meus amigos. Se aceitarem participar de nossa atividade, além de nos favorecerem com suas presenças, nos darão um grande prazer. O que muitos enriquecerá também em aprendizado e experiência, acrescentou Henrique. Naturalmente, Alberto, Viviane, Adriana e eu concordamos. Não havia como recusar. Estávamos ali com o objetivo de trabalhar e, diante da feliz oportunidade que se nos oferecia de sermos úteis, a aceitamos com prazer. O relógio na parede do saguão, a entrada principal do prédio, marcava 17 horas quando nos reunimos para sair. Os demais permaneceriam confraternizando e, sobretudo, participando das atividades, ajudando os atendentes nos cuidados com as crianças. Uma outra surpresa, porém, me aguardava. A Sam seguiria conosco. Procurei manter-me tranquilo. Afinal, não poderia me desequilibrar cada vez que tivesse de me deparar com ele, cara a cara. Meu tempo de aprendizado na espiritualidade era considerável. Precisava demonstrar a mim mesmo que tivera algum aproveitamento durante esse período. Não podia me deixar entregue ao sabor das emoções. Era ridículo. Notei que Henrique, de quando em vez, me observava discretamente. Matheus aproximou-se e tentou entabular conversação. Tão preocupado estava comigo mesmo, com minhas próprias reações, que nem me dei conta do rumo que tomáramos. Ouvi o que Matheus dizia, respondia maquinalmente às suas perguntas, alheio a tudo. Quando percebi, estávamos nos aproximando de uma cidade de porte médio que eu conhecia muito bem. Estranhei a coincidência, mas como Henrique não nos informara sobre o trajeto, não fiz comentário algum. À medida que chegávamos, percebi que não me enganara. Estávamos perto da casa de Sheila, da minha querida Sheila. O coração começou a bater descompassado. A emoção ameaçava dominar meu íntimo. Daí por diante, parei de pensar. Só desejava chegar logo para vê-la. Em virtude das intensas atividades desenvolvidas ultimamente, fazia algum tempo que não a visitava, e as saudades eram imensas. Como estaria ela? Crescera muito durante aquele período. Sentira minha falta. Um misto de ansiedade e alegria me tomou de assalto. Adiantei-me aos outros, sem perceber, deixando-os para trás. Impaciente, passei pelo portão e abri a porta da casa. Uma simpática senhora veio me receber. Era a avó de Sheila, desencanada há muitos anos. Na verdade, Sheila não tem mais esse nome, naturalmente. Continuarei, porém, a chamá-la assim, para facilitar o entendimento, como já expliquei antes. Perguntei por ela. Com um sorriso, a senhora Eunice mostrou a porta que eu tão bem conhecia. Chegou cansada da escola e está dormindo. Entrei no quarto. O ambiente, decorado com gosto e delicadeza, tinha aparência alegre e agradável. Em tons de rosa, estava repleto de brinquedos, bonecas e bichos de pelúcia. Inclinei-me no leito. Agora, ela não usava mais o berço, que fora substituído por uma linda cama. Abraçada a um urso de pelúcia, ela dormia serena, um sorriso a brincar-lhe nas faces rosadas, enquanto os longos cabelos claros e encaracolados se espalhavam no travesseiro. Atraída pela minha presença, ela abriu os olhos, acordando em espírito. Ao me ver, arregalou os lindos olhos, sorriu e estendeu os bracinhos para mim, levantando-se satisfeita. César. Abracei-a com grande carinho. A sensação de felicidade que me envolveu era indescritível. Veio me visitar. Que bom! Estava com saudade. Preparava-me para responder, refreando a emoção, quando notei que ela se retesou nos meus braços. Seus olhos ficaram fixos e estatelados. E, demonstrando enorme pavor, começou a gritar. Virei-me para saber a razão de tamanho susto e me deparei com a Sam, postado alguns passos atrás.
Só então me dei conta de que os demais tinham chegado e acompanhavam a cena em que se desenrolava diante de seus olhos. Hassan, que suavizara a expressão fisionômica, sempre um tanto carregada, olhava a menina com interesse e afeto. Este homem é mau. Não quero vê-lo. Socorro! Socorro! Continuava ela a gritar. Matheus aproximou-se, tomando a pequena nos braços. Acalme-se, minha querida. Ninguém lhe quer fazer mal. Tenho medo dele. Ele vai me bater, insistia ela. Não vai, não. Veja, ele gosta de você. É seu amigo. Fique tranquila. Enquanto Matheus dialogava em voz baixa com Sheila, olhei para Sam mais detidamente. O que estava acontecendo? Eu não gostava dele, isso era evidente, mas... Sheila. Que razões teria ela para não querer a presença dele? Perdi-me em divagações, lembrando o tempo em que Sheila, desencanada, fazia parte da nossa equipe. A Sam só veio para ser o azul algum tempo depois. Ela não o conhecia. Não se encontrara com ele na espiritualidade. Tinha certeza disso. Então, por quê? A Sam olhava-me também, demonstrando ansiedade e certo temor. Notei que ele desejava falar alguma coisa, mas não conseguia. Nisso, Henrique aproximou-se de mim, colocou o braço em meu ombro, fazendo leve pressão, e sugeriu: César Augusto, é tempo de despertar. Olhe com atenção. Concentre-se além da aparência atual. Obedeci, compreendendo que algo de muito importante estava para acontecer. Algo que tanto esperara e que agora me dava medo. Instintivamente, quis recuar. Não, não fuja, ordenou-me ele. Enfrente a realidade. Então, não resisti mais. Respirei fundo. Olhei para ele. Além daquele rosto que eu conhecia e do qual não gostava, comecei a perceber uma expressão diferente no olhar. Na verdade, era a primeira vez que eu olhava realmente de frente. Nunca prestara grande atenção nele. Agora notava algo de conhecido, de familiar, naqueles olhos súplices. Então, diante de mim, a Sam se foi modificando lentamente até ficar com a aparência de um patrício romano. Vestia uma touga que lhe caía abaixo dos joelhos, presa na cintura por uma faixa bordada em ouro e escarlate. Múncio, gritei, reconhecendo-o finalmente. Sim, Gúbio. Sou eu mesmo. Notei que também me transformava, voltando ao passado. Sentia-me agora como um centurião romano. Envergava o uniforme vermelho e dourado, que tanto orgulho me dava, ao ostentar as insígnias do império. Tudo voltara a ser como antes. O tempo parecia não ter transcorrido. As imagens passavam-me pela mente de forma rápida e contínua. Lembrei-me da noite, em casa de Aurélia Regina, quando eu e Múncio fizemos a aposta de tão graves consequências. Revi a fatídica corrida no Circo Máximo, quando ele foi esmagado pelas rodas da quadriga que eu dirigia em grande velocidade. Em virtude desse episódio, Gúbio, ódio mortal por você fez-me persegui-lo através do tempo e também a mulher a quem eu amava e que sempre preferi o seu amor. O remorso voltou-me com força ao íntimo e justifiquei: sim, Múncio, sou culpado desse crime. Todavia, sei hoje que esse ressentimento contra você originou-se de um certo ataque de barbaros a uma pacífica aldeia, onde dezenas de criaturas inocentes perderam a vida. Estou ciente disso, Gúbio. Aquela época, porém, eu era desprovido de senso moral e de sentimento de justiça, o que não justifica nem desculpa o meu erro. Depois desses fatos, não nos concedemos mais tréguas. Aquele que se encontrava em situação de relevo espezinhava outro sem piedade. Em outra etapa, as posições se invertiam, mas o ódio continuava o mesmo. Até culminar nessa sua última encarnação, quando o persegui tenazmente, tudo fazendo para destruí-lo. Pela mente passaram-me as cenas da época em que eu estava preso ao leito. As dores superlativas que me atingiam o corpo enfermo, o sofrimento por não conseguir vencer a doença, a revolta por ver-me, jovem e cheio de vida, lançado a uma cama. Revi cenas em que percebia espíritos vingativos e rancorosos à minha volta. Agora, um deles me chamou a atenção. Era Sam. Como não o reconheci antes? Múncio concordou: sim, era eu mesmo.
Eu que, deslocado de ódio e rancor, tudo fiz para prejudicá-lo. Contudo, certa noite, fui socorrido pela misericórdia divina e, então, reconheci o mal que havia causado e desejei reparar meus erros. Naquela oportunidade, de tão grandes bênçãos, revi familiares queridos que há muito perdera de vista, o que foi benéfico não apenas para mim, mas também para você. Arrependido, procurei uma vida diferente, buscando encontrar no Evangelho de Jesus as respostas de que eu precisava para vencer a mim mesmo e progredir. Mais sereno, viu agora sob uma ótica diferente. Mas por que nunca se identificou? Nos encontramos tantas vezes. Aquela noite mesmo, no jardim, ainda não era o momento. Você não me teria perdoado. Compreendi, afinal, a razão da repulsa que sempre sentira por Hassan. Culpava-me por não conseguir dominar meus impulsos, sem saber que esse sentimento tinha raízes muito antigas. A verdade, César Augusto, é que vim para Céu Azul somente quando os nossos superiores julgaram que era tempo de se esclarecer o nosso passado. Eu estava abalado nas fibras mais profundas. Esse revolver de emoções trouxe-me a lembrança àquela quem eu tanto amara e que fora sempre o pomo de discórdia entre nós. Eu a vi agora como a imagem da jovem loura da aldeia, como Aurélia Regina, e também a reconheci como tantas outras mulheres que passaram pela minha vida através do tempo. Onde estará ela? Pensei em voz alta. Hassan lançou-me um olhar velado por lágrimas que não chegaram a cair. Ainda não percebeu? À medida que falava, ele lançava um olhar para a criança, que, sob os cuidados de Mateus, dormia em benéfico sono. O véu que me toldava a visão descerrou-se de súbito. Era ela. Como não tinha notado antes. Estivera todo o tempo a meu lado, e eu, cego, não percebera. Roguei-me de joelhos ao lado da cama e pus-me a chorar convulsivamente. Pegando-me pelos ombros, Henrique fez com que me levantasse e alertou-me: César, contenha suas emoções. Precisamos preservar o ambiente da nossa pequena Sheila. Não seria conveniente agora despertar nela o conhecimento do passado. Haverá tempo para isso mais tarde, quando suas condições reencarnatórias estiverem sedimentadas. Por enquanto, deixemo-la dormir tranquilamente. As palavras do amigo espiritual trouxeram-me a realidade. Ergui-me, respirando fundo e procurando refazer-me emocionalmente. Olhei para Sam, que aguardava calado. Por fim, senti-me liberto das nuvens escuras de ressentimento e de ódio que por tanto tempo me mantiveram preso ao passado. A mente estava lúcida, clara e livre de pensamentos hostis. Estendi a mão para Sam. Amigos. Perdoe, César, todo o mal que lhe fiz. Como você mesmo disse, nos fizemos muito mal, Hassan. É hora de esquecer o passado e de reconstruir para o futuro. Também preciso de seu perdão. É justo. O perdão tem que ser mútuo. E que Deus nos ajude para que possamos refazer nossos passos, reparando os erros cometidos. Olhei Sheila, que dormia, incapaz de perceber a importância do momento, e considerei: Hassan, juntemos os nossos esforços em benefício daqueles que precisam do nosso concurso. Sejamos para Sheila amigos desvelados e benfeitores anônimos. Mateus sorriu e informou: espero que não apenas para Sheila, mas também para alguém que renascerá em breve. Quem? Você verá. 37. Novas lembranças. Surpreso, ao perceber que ainda teríamos novidades, troquei um olhar com Hassan, tão admirado quanto eu, pois certamente julgava-se muito bem informado. Venham comigo, disse o Mateus. Atendendo ao convite, atravessamos o corredor e nos encaminhamos para um outro lado da casa. Entramos na sala de jantar, onde os demais membros da pequena família faziam a refeição. Sentados em torno da mesa, vimos os pais de Sheila. Ambos jovens e simpáticos, no início da vida conjugal. O pai, alto, magro, cabelos escuros e lisos, fisionomia agradável e sorriso fácil. A mãe, estatura mediana, a tez clara e transparente dos descendentes de italianos, olhos azuis, de uma tonalidade mais intensa, mansos e risonhos, os cabelos, castanhos, ondulados e longos, emolduravam-lhe o rosto de menina.
Era meiga, delicada e gentil. Sheila parecia-se com a mãe. Conversavam sobre os acontecimentos do dia. Danilo relatava, com bom humor e tranquilidade, os problemas que enfrentara na empresa onde trabalhava. Alice contava episódios engraçados acontecidos com o filhinho na escola, e eles, orgulhosos, riam, divertindo-se com as graças da pequena. Respirava-se um ambiente sereno e de emanações agradáveis. Além de nossa velha conhecida, irmã Eunice, avó de Sheila, estava ali também uma entidade desencanada. Era um homem que tinha dificuldade para se expressar. Henrique fez as apresentações. Este é nosso irmão Leocádio, que está se preparando para retornar ao planeta em novo corpo. Nós o cumprimentamos efusivamente. Então, vai reencarnar breve? Perguntei, curioso. Demonstrando certo embaraço para concatenar as ideias, ele respondeu com leve gesto de cabeça. Ao olhá-lo com mais vagar, meu coração agitou-se e senti como se o conhecesse. De onde? Mateus veio em meu socorro, explicando, depende do que se possa entender por breve, César. Leocádio está agora harmonizando-se com a família, especialmente com a futura mãezinha, para que a execução do projeto reencarnatório se torne mais fácil, sem rejeições. Rejeições? Indagou Alberto. Exato. Nosso amigo renascerá, apresentando deficiências na região cerebral. Conquanto tenha sido combinado, ainda no plano espiritual, quando se projetava a reencarnação de Alice, que nossa irmã receberia Leocádio como filho, sempre se teme uma desistência de última hora. Muitas vezes, através da intuição, a futura mãezinha fica sabendo que o filho nascerá com dificuldades e, não raro, recusa-se a ser mãe. Por que razão ele renascerá com problemas? Inquiriu Adriana. Leocádio comprometeu-se gravemente com a lei divina no início do século XIX. Cometeu suicídio, estourando os miolos com um tiro, o que lhe acarretou muito tempo de sofrimentos acerbos. Teve outras reencarnações dolorosas, mas, sempre rebelde e agressivo, não soube aproveitá-las. Agora, consciente do que lhe cumpre fazer, mas permeável às sugestões do bem, candidatou-se a novo mergulho na carne, para expungir do como espiritual danificado os resquícios do ato delituoso. Somente então ficará livre das distonias do que ele mesmo criou para si, quando destruiu a roupagem canal que o Senhor lhe concedera como bendito veículo de progresso. Enquanto Mateus falava, olhei para aquele homem ainda jovem, deitado no sofá, e tentei descobrir de onde o conhecia. Onde já teria visto aqueles olhos, aquele perfil, aquela expressão do rosto. Nesse momento, a emoção aflorou em mim novamente, em catadupas irrefreáveis, e as lágrimas brotaram sem que pudesse contê-las. Lembrei-me, então, da época em que Sheila estava conosco na espiritualidade do desespero que sentia ao saber de sua provável reencarnação. Recordei o momento em que falei com Eduardo, abrindo-lhe meu coração, quando ele sugeriu fôssemos ao setor de programação de renascimentos, onde Antero, generoso amigo espiritual, mostrou-me o prontuário de Sheila. Nessa ocasião, tive acesso a episódios de sua vida pregressa que também me afetavam. Na tela da memória, as cenas deslizavam à minha frente. Uma jovem muito bela, em quem reconhecia a atual Sheila, movimentava-se rindo e divertindo-se numa festa. O salão, luxuoso, estava repleto, pessoas muito bem vestidas, perfumadas, com muitas joias, transitavam pelo recinto ou dançavam ao som de uma orquestra. Em determinado momento, essa jovem, a quem vou continuar chamando de Sheila, conversa com um rapaz. Profundamente perturbado, o moço cobra-lhe demonstrações de amor e atenções a que se julga com direito. Ela, vaidosa e cheia de orgulho, olha-o com desprezo, humilhando-o sem piedade. Depois, para completar, vira-se para as demais pessoas e, em alta voz, chama a atenção de todos, tornando público, com palavras ácidas e irônicas, o pedido de núpcias que o jovem enamorado lhe havia feito pouco antes. Os convidados caem na gargalhada, divertindo-se com o sofrimento do infeliz rapaz que, em tão má hora, havia ousado propor-lhe casamento. Cabisbaixo,
O moço deixa o salão ao som das risadas e das chacotas impiedosas que Sheila havia provocado. Sem grandes recursos, visto ser de família humilde, o jovem tentava sobreviver num ambiente requintado, porém depravado e fútil. Incapaz de conviver com o sentimento de perda, pois via ruírem as esperanças de ser feliz com aquela quem amava profundamente, sem forças para suportar a humilhação e o descrédito ante a sociedade frívola da época, que, a partir desse momento, o renegaria, entrega-se ao desânimo e à revolta. Chegando em casa, senta-se defronte à escrivaninha e redige um bilhete de despedida para a família. Depois, como que anestesiado, tira uma pistola da gaveta, verifica se está carregada, levanta o braço encostando a arma na cabeça e aperta o gatilho, estourando os miolos. Era ele. Como não o reconhecera? Aquela época, Leocádio tinha sido meu colega no regimento e, embora não fôssemos particularmente amigos, nos encontrávamos sempre em sociedade, e merecia meu respeito. Contudo, apaixonara-me também por Valéria, esse era o nome de Sheila naquela existência, e não hesitei em tirá-la dos braços do namorado. Jamais, porém, imaginei que Leocádio fosse capaz de atitude tão extrema. Seu gesto ficou martelando minha mente durante muito tempo. Não consegui encontrar a felicidade, que sempre me escapava. Depois, lembrei-me igualmente de acontecimentos de uma outra época. Vejo Sheila num convento, vestida com hábitos eclesiásticos, a caminhar por um corredor sombrio. Uma sineta sua insistente e ela vai atender. Abre a porta e se depara com uma criança cuja cabeça é toda defeituosa, os olhos, esbugalhados, parecem saltar das órbitas. Nota-se claramente tratar-se de um deficiente mental. Atônito, reconheço naquele infeliz que bate às portas do convento pobre suicida. Com grunhidos, o menino estende as mãos suplicando ajuda, mas a monja o expulsa sem piedade. De alguma forma sei, sem que alguém precise afirmar-me tal coisa, que a criança é filho espúrio daquela religiosa, abandonada à própria sorte pela mãe, para manter as aparências, fato não incomum naquele tempo. Agora, ao rever essas cenas que presenciei, extraídas do prontuário de Sheila, a memória se me larga e vou mais longe. Recordo-me que também eu era religioso nessa época e, como confessor das freiras daquele convento, muitas vezes abusei da autoridade do poder de sedução que exercia sobre aquelas pobres mulheres, mantendo relacionamento mais íntimo com muitas delas. Sheila, por quem eu sentia singular atração, acabou tendo um filho, esse filho que não hesitei em entregar a uma família de camponeses da aldeia mais próxima, para que o criasse por um punhado de moedas de ouro. Meu Deus! Leocádio então tinha sido meu filho. Quantos compromissos eu adquirira através do tempo! Quantas lágrimas eu fizera brotar no coração das pessoas! Quanto sofrimento poderia ter sido evitado, se minha conduta tivesse sido outra! Entregue a profundo desespero, olhei em torno procurando amparo naquela hora tão grave da minha vida. Nisso, ouvi soluços ao meu lado. Era a Sam, que, segurando a cabeça com as mãos, desatara em pranto convulsivo. Parei de chorar ao ver seu sofrimento. Ficamos em suspenso, aguardando que ele falasse. Henrique aproximou-se dele, encorajando-o. Lembre-se de tudo o que aconteceu. É chegada a hora. Abra seu coração, meu amigo. Ele ergueu a fronte e, mal conseguindo articular as palavras, desabafou. Sou culpado. Sou culpado desse horrendo crime. Continue. Não pare, incentivou o orientador. Procurando conter os soluços, a Sam continuou. Sou culpado pelo suicídio desse rapaz. Naquela época, eu era um rico banqueiro judeu. Leocádio procurou-me. Precisava de dinheiro. Fizera muitas dívidas, grande parte das quais no jogo, e estava sendo pressionado por seus credores. Eu não ignorava que ele era apaixonado pela jovem Valéria e que contava resolver seus problemas financeiros casando-se com ela. Contudo, também eu havia planejado desposá-la. Assim, não emprestei a importância que me pedira, por saber que ele não suportaria a situação. Seria fatal. Era a bancarrota. E foi o que aconteceu.
Ele parou de falar por segundos e olhou para nós, justificando-se. Eu não esperava, porém, aquela atitude extrema. Entendem? Queria apenas desacreditá-lo como pretendente à mão da bela e rica herdeira. No entanto, ele pôs fim à própria vida. Muitas vezes eu o via a meu lado, com a cabeça arrebentada e sangrando muito. Suplicava piedade, gritava por socorro, e eu ficava apavorado. Nunca mais tive paz. A ação fez nova pausa e aproveitei para perguntar: conseguiu casar-se com Valéria? Com um sorriso triste e melancólico, ele meneou a cabeça. Não. Ela não tinha nenhum interesse por mim. Eu era bem mais velho e sem atrativos, e minha única vantagem era a fortuna. Não, Valéria jamais aceitou minha corte. Foi apenas um sonho, nada mais. Parou de falar, olhou em torno e concluiu: como podem ver, sou culpado pelas desventuras desse homem. Matheus aproximou-se, falando-lhe com carinho: sem dúvida, você tem sua cota de responsabilidade nesse episódio tão triste. Não tem, porém, toda a culpa. É hora de reconstruir e o importante é o conhecimento da realidade dos fatos, para melhor avaliarmos nossa parcela de comprometimento perante a lei. Na verdade, vários fatores contribuíram para que Leocádio tomasse a drástica decisão de destruir a própria vida. A rejeição da noiva, o surgimento de um novo pretendente, no caso, Basilio, o nosso César Augusto, a falta de recursos, agravada com o deferimento do pedido de vultoso empréstimo, a presença de antigos desafetos do passado que, revoltados, procuravam vingança pelo mal que Leocádio lhes tinha feito. Além de todos esses fatores, existe ainda a responsabilidade pessoal do nosso irmão, que não se pode deixar de analisar. Se outra tivesse sido sua conduta, se não houvesse se entregado ao vício do jogo, não teria feito tantas dívidas. Se tivesse aceitado a rejeição da noiva com outra disposição, como fazem tantos pretendentes desprezados, poderia ter tido uma existência melhor, encontrando outra mulher que o fizesse feliz, como estava programado, porque Valéria não o amava e, se tivessem se consorciado, fatalmente o teria desgraçado. Enfim, se tivesse enfrentado com coragem os infortúnios, se houvesse adotado o comportamento mais firme e combativo, se fosse menos orgulhoso, se tivesse cultivado o hábito da oração, outro teria sido o desfecho da sua história e, certamente, não teria sofrido por tanto tempo. Controlando a emoção com dificuldade, prosseguiu Mateus, com certeza estão pensando que estou muito bem informado. A verdade é que nossos laços são bem mais profundos. Em épocas recuadas, convivi com Hassan, César, Leocádio, Sheila, entre outros, com os quais me comprometi muito gravemente. Através do tempo, porém, senti a necessidade de trilhar outros caminhos e progredi, enquanto vocês continuaram inconsequentes e rebeldes. Há muito, venho tentando diminuir a hostilidade entre Sam e César. Mas, graças a Deus, a hora do entendimento chegou. Conscientes do passado, dos erros cometidos, mas também do que nos cabe realizar, caminharemos juntos em busca de tempos melhores. Fez uma pausa e, abrindo os braços, aconchegou a Sam e a mim junto ao coração. A emoção que experimentávamos era indescritível. Abraçado a ele, lembrei-me da primeira vez que o vi. Acompanhado de Eduardo, entrei na sala dele. Eu estava tenso. Sentado atrás de uma mesa, vi um senhor de meia idade que nos recebeu, risonho. Ao olhar aquele homem, cabelos grisalhos, expressão suave e serena, olhos claros, aflorou-me uma emoção profunda. Lembrava-me de tê-lo visto algumas vezes em meu quarto de doente, enquanto encarnado. Senti que o conhecia, sua presença me era familiar. Eu sabia. É verdade. Porém, eu não podia dizer-lhe nada. Tudo tem seu tempo certo, César, esclareceu Mateus. Nesse momento, olhei para o sofá onde Leocádio estava deitado e, no impulso irreprimível, aproximei-me dele, a quem eu devia tanto. Recordei a conversa que tivera com Mateus há alguns anos e das informações que ele me dera. Que Sheila seria a responsável por um irmão menor, após a desencarnação da mãe. Era ele esse irmão. Abracei-o com carinho,
Enquanto o coração parecia querer explodir de tanta emoção, Leocádio, perdoe-me. Sei que o prejudicamos muito, mas é chegada a hora da reparação. Aceite o meu afeto, afeto que nunca lhe dei, nem mesmo quando fui meu filho. Quero ajudá-lo em tudo o que puder, ressarcindo uma parte dos meus débitos. A partir de hoje, conte comigo como um fiel companheiro e servidor devotado. E quando você retomar o corpo material, estaremos por perto, protegendo e amparando-o. A Sam igualmente hipotecou-lhe amizade e ajuda incondicional. Leocádio entendia perfeitamente o que lhe dizíamos, tentava falar, mas encontrava dificuldade. Mas as lágrimas que umedeceram seus olhos expressavam seus sentimentos, sem que as palavras fossem necessárias. Estávamos todos felizes e agradecidos. Os companheiros de equipe nos abraçaram com carinho, cumprimentando-nos pela abençoada oportunidade que tivéramos naquela hora. Uma coisa, porém, ficou martelando minha mente. Mateus, sei que tenho muitos desafetos. Onde estão neste momento? Não podemos ajudá-los também? Mateus sorriu, esclarecendo, calma, César. Uma coisa de cada vez. Alguns estão aqui na espiritualidade, aqui. E posso me encontrar com eles. Por ora, é impossível. Ainda não estão em condições de receber ajuda. Ah! E os outros? Estão encanados. Podemos visitá-los. Com sorriso misterioso, Mateus concluiu, quem sabe? Vamos aguardar. Talvez no futuro. Percebi que Mateus não nos diria mais nada. Mas isso não era importante. O momento era de grande significação para nós. Particularmente, sentia como se um peso enorme me tivesse sido retirado dos ombros. Estava leve e bem disposto. Tudo caminhava bem. A misericórdia divina, estendida sobre todos, nos propiciava novas oportunidades de reajuste e progresso. Só nos restava elevar os pensamentos ao alto, agradecendo a Deus as infinitas dádivas que nos propiciara naquela noite, o que fizemos de coração aberto, envolvendo todos daquele lar em vibrações de paz, amor e confiança. Terminada a prece, despedimo-nos de Eunice e de Leocádio, prometendo retornar em breve. Abraçamos nossa querida Sheila, impregnando-a de nosso carinho, e deixamos a casa onde vivéramos momentos tão gratificantes. Aspirando o ar fresco da noite, olhei para o alto. As estrelas nos fitavam à distância, parecendo mandar-nos silenciosas mensagens. Olhei para Sam, que se postara a meu lado, e sorri. Teríamos ainda muito o que conversar. Amigos, disse, estendendo-lhe a mão. Amigos. 38. Despedidas. Enquanto nos dirigíamos para o local da reunião, eu me perdia em divagações. Quantas coisas tinham acontecido durante aquele período em que nos dedicáramos com carinho às atividades propostas. À distância divisei o centro de estudos da individualidade, onde nos aguardavam. Intensamente iluminado, o grande salão achava-se todo decorado com guirlandas de flores que, envolvendo as colunatas, recendiam delicado perfume. Melodia suave inundava o ambiente, convidando-nos elevação e proporcionando-nos intraduzível bem-estar. No recinto já se encontravam centenas de pessoas. Ali se congregavam os companheiros do curso, os participantes das inúmeras equipes, os orientadores responsáveis pelos grupos, amigos e familiares desencanados ligados a cada um de nós, além de muitos encanados que também se faziam presentes, facilmente reconhecíveis pelo cordão fluídico que os ligava aos corpos. Eram pessoas com as quais convivéramos durante aquele período e que tinham sido convidadas em virtude de suas condições vibratórias e da ligação com os atendimentos desenvolvidos. Não tivemos que esperar muito. Alguns minutos depois, deu entrada no salão um grupo de entidades de elevada hierarquia. No centro, destacava-se irmã Anita, ladeada por duas senhoras de grande distinção. Dirigiram-se para a mesa central, na frente. O silêncio se fez no recinto. A benfeitora, cuja presença tinha sempre o condão de nos sensibilizar, levantou-se e, espraiando o olhar pelo salão, exorou a proteção divina para quantos ali estavam. Em seguida,
Começou a falar sem qualquer afetação: queridos irmãos em Cristo Jesus, conceda-nos o Senhor a sua paz. Este momento se reveste de profunda significação para todos nós, especialmente para os que participaram das equipes de trabalho nos últimos meses, sob a orientação desta casa. Após uma pausa, prosseguiu: saídos da mais absoluta ignorância e simplicidade, mas amparados pelo amor divino, através dos milênios acumulamos valores, transitando da animalidade para a racionalidade em busca da consciência interior. Nessa trajetória, as dificuldades têm sido imensas, os obstáculos de vulto e as dores acerbas. No tempo e no espaço, temos reunido experiências, muitas vezes desastrosas, não obstante se revestirem de valioso meio de progresso. A despeito da crença, que insistimos em manter por tanto tempo, de que Deus é um Senhor arbitrário e cruel, injusto e prepotente, só temos recebido amor e amparo em todas as épocas da vida, sustentados e protegidos pela divina providência. Pai amoroso, criou-nos para a felicidade e não para a desdita, dando-nos sempre as condições necessárias para o nosso aprendizado. Todavia, enveredamos por caminhos ímpios, infringindo a lei divina, e nos candidatamos a séculos de tormentos. Sofremos e fizemos sofrer, inconscientes da nossa vocação para o progresso e do que nos compete realizar em benefício próprio e dos que nos rodeiam. As inferioridades avultam na individualidade do ser pensante, provocando desequilíbrio e gerando desconforto. Contudo, chega a hora em que, conscientes da condição de espíritos criados para a evolução, reconhecemos a mensagem de Jesus como roteiro indispensável que precisamos trilhar, e, corrigindo o curso de nossas vidas, buscamos palmilhar outros caminhos. Arrependamo-nos dos erros cometidos, desejamos reparar o mal e, então, como sublime dádiva de Deus, surgem as oportunidades de redenção. Através do acervo de conquistas inalienáveis do conhecimento pelo estudo e pela prática, a vida nos coloca diante dos desafetos do passado, de forma que possamos, adotando conduta diferenciada, refazer os laços afetivos danificados e aparar as arestas da animosidade. Dessa forma, pelo ciclo de aprendizado nas vivências da carne, as múltiplas personalidades, e no mundo espiritual, assimilamos as lições, introjetando-as na individualidade, isto é, no ser integral. Todavia, em regressando à verdadeira vida, guardando o espírito os condicionamentos da última romagem terrena, cujos resquícios só irão desaparecer com o passar do tempo. Em virtude desse fato, os recém-desencarnados chegam ao além-túmulo trazendo vícios, necessidades, sentimentos, sensações, dores, dos quais aos poucos se libertam. A memória do ser encontra-se restrita à última encarnação, não tendo ele acesso a seu arquivo espiritual. Por exigência, no entanto, do processo evolutivo, chegará o momento em que precisará tomar conhecimento do pretérito. E é exatamente isso que este setor se propõe, prepará-los para enfrentar a realidade. Anita interrompeu por momentos sua locução, percorrendo com doce olhar a assistência que eu vi embevecida. Aproveitei para olhar em torno e percebi que muitos não continham as lágrimas, sensibilizados. Ela sorriu, prosseguindo: congratulo-me com as equipes pelo profícuo trabalho realizado. Todos portaram-se à altura do que se esperava, demonstrando os nobres valores já adquiridos. Isso, porém, é apenas o início. Muitos outros combates terão que travar consigo mesmos. E é na análise criteriosa do próprio caráter que cada um conseguirá descobrir o que precisa ser feito. Conhece-te a ti mesmo é uma advertência que tem atravessado os milênios da nossa pequenez, buscando-nos a memória profunda para que saibamos extrair dela o necessário ao nosso aprimoramento moral. Esse é um trabalho individual e solitário que nos cabe executar interiormente. O autoconhecimento é conquistado pela dedicação e boa vontade que dispensemos para descobrir a própria realidade. Agora, queridos irmãos, no terreno arroteado das nossas almas, as sementes, aquecidas pelo sol do amor, deverão germinar com maior pujança, sob a chuva das bênçãos divinas. Intimamente, cada um sente o que deve fazer.
De nossa parte, estaremos abertos para orientá-los e ampará-los nessa decisão. Contem conosco. Para finalizar, a benfeitora elevou a nobre fronte para o alto, ergueu os braços níveos e vimos que, do seu tórax, das mãos e da cabeça saíam jatos de luz que buscavam o infinito. Senhor da vida, corações sedentos de luz erguem-se ao teu encontro, buscando-te a presença. Confiantes na tua misericórdia e no teu amor, desejamos deixar para trás as mazelas que nos prendiam ao charco de nossas dores e imperfeições, para encetarmos o esforço da ascensão espiritual. Ainda nos reconhecemos pequeninos e insignificantes. Entretanto, o desejo de progresso já nos inunda a alma. Em busca da paz e da felicidade que almejamos, ansiamos espalhar a alegria nos corações ulcerados pelas nossas atitudes infelizes. De hora em diante, Senhor, nosso objetivo será o de curar feridas, acalmar dores, levantar os caídos, sustentar os desalentados, consolar os tristes, dar esperança aos desesperados. Assim, depositamos a teus pés nossa boa vontade, rogando-te a convertas em dínamos de força e coragem para impulsionar as ações nobilitantes e reparadoras que nos compete exercitar em tua seara. Para isso, contamos contigo, Senhor, certos de que nunca nos deixarás sozinhos. Envolve-nos em tuas bênçãos e multiplica nosso desejo de servir hoje e sempre. Ao terminar a oração, percebemos, maravilhados, que do alto caíam minúsculas bolhas de luz como orvalho iridescente, que, em contato com nossos corpos, desfaziam-se delicadamente. Intensa emoção nos invadiu íntima par de inefáveis sensações de bem-estar, coragem e bom ânimo. Naquele momento, nos sentíamos com forças para vencer todas as dificuldades e obstáculos que pudessem surgir em nossa trajetória. Após alguns minutos, em que o tempo parecia ter parado, Anita e suas acompanhantes vieram ao nosso encontro. A reunião ficou menos formal e aproveitamos para confraternizar. Abraçamos velhos amigos, cumprimentamos antigos companheiros, trocando ideias e sugestões. Os grupos se formaram naturalmente. Irmã Anita e os orientadores responsáveis pelas equipes atendiam a todos os necessitados de orientação. Alberto, Viviane, Adriana e eu conversávamos, recordando as experiências profundamente gratificantes que tivéramos, quando Viviane exclamou surpresa e alegre: "Vejam! A nossa querida Marilda acompanhada de Vinícius e de Orlando." Aproximamo-nos satisfeitos. Os três amigos demonstravam perfeita consciência do que estava acontecendo e se movimentavam com naturalidade. "Que bom reencontrá-los! Como estão? E seus familiares, Marilda?" indagou Viviane. "Muito bem. Infelizmente, não puderam nos acompanhar. Cada qual tem suas limitações", considerou Marilda. Concordamos. "E o José Domingos?" perguntei. "Tem melhorado bastante, César. Ele e o nosso doutor Vinícius têm feito grandes progressos", respondeu a mocinha. Vinícius sorriu, completando, sem dúvida. "Naturalmente, com a ajuda dos amigos espirituais. Sabemos que vocês estão sempre conosco." "É verdade. Sempre que possível mantemos contato", concordou Viviane. "De hora em diante, estarei mais próximo ainda. Solicitei autorização a nossos superiores para trabalhar junto com vocês, e eles consentiram. Assim, estarei prestando serviço na casa espírita que frequentam e, ao mesmo tempo, no grupo de vocês, tanto no Evangelho no Lar como na reunião de estudos doutrinários." Marilda, radiante, abraçou a amiga. "Que ótimo! Obrigada, Jesus. Agora estaremos mais unidas do que já somos." Com os olhos úmidos, Viviane emendou: "Eu é que devo agradecer a Deus a oportunidade de servir. Peço sempre a Maria de Nazaré a bênção de poder ser útil e de reparar um pouco dos muitos males que fiz." Era gratificante ver Marilda, Vinícius e Orlando ali, juntos. Percebia-se a grande afinidade que se desenvolvera entre eles. Particularmente, notamos com satisfação que Orlando olhava para Marilda de uma forma muito especial, envolvendo em emanações de carinho, no que era correspondido por ela. Entre nós,
Trocamos um olhar de entendimento e cumplicidade. Enlaçando a jovem com o braço, Orlando confirmou: é isso mesmo, meus amigos. Marilda e eu temos descoberto muitas afinidades e estamos planejando nos casar. Verdade? Que excelente notícia, disse Alberto. Como afirmou Orlando, nossa pretensão está apenas em fase de projeto. No mundo material, nem sempre estamos conscientes de acordos pré-estabelecidos, mas, conversando com Henrique, ele nos assegurou que assumimos esse compromisso antes de encanar, afirmou Marilda com ar de felicidade. Bem que adivinhava que essa amizade iria acabar em casamento. Exclamei. Todos se emocionaram. Aquela mocinha franzina que conhecêramos, como que florescera naqueles meses. Estava mais bonita, a pele mais viçosa, o ar radiante. Com certeza o amor ajudará a promover essas mudanças. Nesse instante, fomos requisitados por alguém que se aproximava. Era Dona Gema. Junto dela, Glauco, o amigo desencanado, que se fazia acompanhar de José e de sua esposa, Sandra, além de Lígia e de Júlio. Dentre os encanados, José e Júlio pareciam mais conscientes da situação. Sandra e Lígia mostravam-se algo alheias, como se não soubessem bem o que estava acontecendo. Alberto, mais ligado ao grupo, mostrou-se sensibilizado vendo o filho, Júlio. Abraçamo-nos pedindo notícias dos que ficaram. Como vai Sandoval? Indaguei a Glauco. Tem se esforçado para vencer as más tendências. Agora trabalha e cuida dos velhos pais. Não diga. Puxa. Está dando a volta por cima, como diríamos lá na terra, exclamei, fazendo os demais rirem. É verdade. Trabalha como representante comercial e está se dando bem. Dessa forma, viaja bastante e, num futuro relativamente próximo, acabará por se reencontrar com Lígia. Que barato. Quer dizer que ainda vai rolar alguma coisa entre eles? É o que está programado, César. Sandoval e Júlio foram pai e filho em anterior existência. Espiritualmente mais elevado, o menino tem grande ascendência sobre o pai e poderá auxiliá-lo bastante. Essa é uma das razões por que a aproximação com a Lígia se fará, visto que o casal tem também pendências antigas, confirmou Glauco. Alberto, que até aquele momento se mantivera calado junto do filho, falou. Isso mesmo, César. Estou estudando até a possibilidade de renascer como filho de Lígia e de Sandoval. Não contive o assombro. Estava perplexo. Como a vida dá voltas. Delineavam-se novos compromissos para nossos amigos. Em vista disso, não contive uma pergunta. Glauco, como ficará a situação de Sandoval perante a justiça? Não desconhecemos que ele cometeu muitas infrações e se comprometeu gravemente. O bondoso amigo respirou fundo e aduziu: todos somos responsáveis pelos nossos atos, e Sandoval não é uma exceção, César. A misericórdia divina, contudo, ante o arrependimento sincero da criatura e a boa vontade que demonstre em reparar seus erros, funciona amenizando as consequências e proporcionando oportunidades para que o faltoso salde seus débitos. Sendo pai, e não um cobrador duro e implacável, Deus permite, em alguns casos, que a cobrança da lei seja suspensa por tempo indeterminado. Isso ensejará que o devedor possa trabalhar em benefício próprio progresso mesmo porque, no caso de Sandoval, há deveres para com os genitores idosos, desde que se mantenha dentro do estrito cumprimento do dever. Se, no entanto, esquecer as boas disposições e tiver novas recaídas, aí, então, não se poderá evitar que a justiça terrena o alcance. Eu continuava de boca aberta, quando Adriana adiantou-se, perguntando a Alberto: e para quando está previsto seu retorno? Levará algum tempo ainda. Todavia, começarei a me preparar imediatamente. A princípio, estarei mais perto de Lígia para facilitar o entrosamento com a minha futura mamãe. A emoção nos envolveu a todos. Abraçamo-nos, antecipando as despedidas e desejando-lhes felicidades. Um pouco adiante, vimos um outro grupo de pessoas conhecidas e para lá nos dirigimos. Eram Dora, Lúcio e o menino Fábio, Marieta, Maneco e a pequena Janaína. Todos amparados por Germano e Rinaldo,
amigos desencanados. Foi com grande alegria que nos abraçamos, trocando cumprimentos. Dora, que fizera bons progressos, apressou-se em contar-nos como estava trabalhando com a mediunidade, concluindo: graças a Deus e a vocês, que tanto nos têm assistido, tudo agora caminha bem. Entretanto, preocupo-me com a Zambuja,